Fala, gente, tudo bem? Vamos falar sobre Copa do Brasil? Se inscreve aí, já ativa as notificações que a gente vai falar um pouquinho sobre esse Vasco 1, Botafogo também 1, pela ida das quartas de final dessa competição, tá bom? Fica ligado aí que a gente já volta. Por mais que seja um clássico, o Vasco veio para esse jogo para sobreviver. Óbvio que ia tentar fazer de São Januário ser uma das suas forças dentro de campo, tentar às vezes sair com um resultado melhor, mas levando em consideração o elenco do Botafogo, por mais que o momento não seja assim tão bom, o Vasco foi para sobreviver, não perdeu o confronto no primeiro jogo e fez isso muito bem. Conseguiu ter seus momentos, conseguiu ter chances de ter a virada, mas teve dificuldade assim no início do jogo. E tudo começa na escalação também. O Vasco ainda não conta com um zagueiro que foi recém-contratado, o Cuesta, colombiano, e não podia jogar com o Robert Renan. Então a zaga foi a mesma. Lucas Freitas, com 1,84, e Hugo Moura, com 1,77, que eu já vou te falar porque é importante saber a altura deles. E desde o início a torcida do Vasco já sabia que ia ser um jogo difícil. Além de ser um time difícil de se enfrentar, o Botafogo, de ser um clássico também complicado, o Vasco não vem de boas atuações. Tirando a goleada contra o Santos, tem muita inconsistência defensiva, o time não defende bem como coletivo, e até o ataque, que era a melhor informação, assim, o maior ponto do trabalho do Fernando Diniz, estava deixando a desejar também. E aí a gente pega o Botafogo do David Ancelotti, que vem com Arthur Cabral, que tem 1,86, e Cris Ramos, que tem 1,93. Então você imagina Hugo Moura e Lucas Freitas enfrentando esses dois aí, além dos defeitos coletivos, já complicou a situação do Vasco. Tanto é que antes mesmo do gol, um pouquinho antes do gol, o Botafogo teve uma situação de cruzamento na área que, de novo, ninguém pressionou, que é um dos defeitos dessa defesa do Vasco, além de não saber o que fazer na hora que está marcando, permite muito cruzamento, permite muita bola na entrada da área, e quase tomou o gol no início do jogo mesmo. Uma cabeçada do Arthur Cabral passou perto e tal, na segunda ele não perdeu o gol, mas assim, mostra muito que é a tônica da defesa do Fernando Diniz. Apesar dele conseguir montar um ataque satisfatório, né, que consegue colocar o Vasco entre os melhores ataques ali como visitante do Campeonato Brasileiro, melhorar o saldo de gol do time, não é uma defesa que te passe segurança, seja pelas peças individuais, que o Vasco tem que contratar, já contratou, mas não puderam jogar nesse primeiro jogo, seja pela forma como a defesa age, porque permite finalização na entrada da área, permite cruzamento, na bola aérea. Assim, as melhores chances do Botafogo foram na bola aérea, então é uma coisa que o Fernando Diniz ainda não conseguiu organizar. E aí o Botafogo foi levando vantagem com esses dois centroavantes de área, de presença de área, de jogo aéreo, e foi conseguindo colocar o Vasco contra o muro. Assim, com um gol cedo a gente imaginou que seria um jogo completamente diferente do que foi. Mas como o Vasco sabia que não conseguia marcar em bloco baixo, não ia conseguir sustentar por muito tempo o ataque do Botafogo, o que o Diniz fez? E conseguiu fazer isso, tem que dar o braço a torcer, com méritos. Conseguiu colocar o time para marcar pós-perda, assim, pós-perda bem encaixadinho, e uma marcação, pressão alta. Tipo, os 11 jogadores do Vasco estavam lá na frente o tempo todo, marcando, e quando perdia a bola já tentava recuperar. Porque sabia que se perdesse, deixasse o Botafogo trabalhar muito a bola, a chance de ter uma jogada perigosa assim era absurda. Ou então sair no contra-ataque, porque é outro problema. Esse time do Vasco defendendo não sabe correr para trás, não sabe. A transição é péssima. E o time estava bem encaixado. Tanto que conseguiu ter aquela chance de gol, teve no primeiro tempo, mais do que no segundo, que teve aquela queda normal. Mas conseguiu equiparar o jogo, chegar ao empate e até ter chances de virar. Mas, de novo, é uma tônica também que persegue o Vasco nessa temporada. Você aproveitar o bom momento e converter esse gol, porque se você não faz isso em algum momento, o time adversário vai fazer. E muito disso passa, além da pressão pós-perda, da marcação alta do Diniz terem funcionado, a ausência do Tietê. Mas não porque o Tietê está mal. O Tietê é um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada. Para mim, a engrenagem do Fernando Diniz nesse trabalho dele pelo Vasco, nessa segunda passagem. Mas a ausência dele foi importante, entre aspas, porque entrou o Cauã Barros, que veio do América Mineiro, fez uma boa temporada pelo Amazonas também. E assim, ele deu uma proteção diária que a gente não tinha. Pode botar o Moura ali na frente, podia botar o Jair, mas é uma proteção que a gente não tinha. Porque o Jair não é esse volume de marcação, ele
é mais um 8, digamos assim. E o Hugo Moura estava na zaga também, mas até quando ele joga de 5 ali, marcando, eu vi coisas no Cauã Barros que eu não vi no Hugo Moura. E a gente vai falar um pouquinho disso também. O Cauã Barros ele foi a chave, a peça-chave do Vasco nesse confronto. Porque o Jair não é um camisa 5. Na minha opinião, ele não é um volante que se destaca pela marcação. O Tietê é a engrenagem desse time do Fernando Diniz, mas também não tem a mesma marcação que o Hugo Moura ou o Cauã Barros tem. Só que o Cauã Barros ele consegue entregar mais que o Hugo Moura ainda. Ele tem uma boa bola longa. Eu achei o passe dele melhor que o do Hugo Moura. E para mim o principal acho que foi a urgência e o aproveitamento nas divididas. Ele ganha duelo pelo alto, por baixo, ele sempre chega no tempo certo nas divididas. E assim, obviamente vai fazer falta porque ele também chega muito forte, muito firme. Mas não foi amarelado, fez 3 faltas. E ele pode ser a peça que faltava no Vasco do Fernando Diniz. Porque além do Vasco sofrer muito com essa falta de marcação na entrada da área, também faltava alguém que fizesse essa função de levar a bola da zaga para o meio de campo. E aí que entra também a boa atuação do Felipe Coutinho. Porque, assim, foram vários jogos, muitos jogos, que o Felipe Coutinho tinha que pegar a bola, ele é um meia, ele se destaca por chutar, dar bons passes, assim, últimos passes lá no ataque, chutar bem. Ele tinha que atuar como volante. E às vezes a conta não fecha, porque você pega o Felipe Coutinho, é um meia que tem que estar na entrada da área, tem que estar perto da área. E aí, na hora de marcar, ele vai lá marcar o zagueiro do Botafogo, ou de qualquer outro time. E depois, na hora de atacar, você tem que voltar na zaga para puxar a bola. Então, assim, muitas vezes o Coutinho estava como volante e não conseguia desempenhar. Que não foi o caso nesse jogo contra o Botafogo. O Cauã Barros ele fez isso muito bem. E assim, ele deu uma liberdade também para o Jair absurda, que fez uma ótima partida também. E, assim, muita dessa boa partida foi condicionada pelo Cauã Barros. Ele teve, assim, uma partida absurda mesmo. E ele pode ser o ponto-chave, ponto de virada, assim, do Vasco de Diniz nesse brasileiro, na Copa do Brasil. É claro, quando os zagueiros também voltarem, porque tem que mexer nessa zaga, tem que melhorar. Mas não é só isso. Eu acho importante essa boa atuação do Barros. O time como um todo teve boas atuações, mas eu ainda não consigo ter confiança nessa defesa do Vasco. Porque se não tivesse encaixado a marcação-pressão, pós-perda, o Vasco poderia sofrer de novo. O Vasco sofreu. Assim, quando a gente foi para o segundo tempo, o Botafogo botou o Savarino e o Vasco não teve muitas chances claras assim. Óbvio que teve cansaço, o Vasco realmente às vezes baixa a rotação no segundo tempo, é um problema da temporada também. Mas o Diniz demorou um pouquinho para mexer e aí o Botafogo entrou com o Savarino mudou o jogo também. Então assim, não é sempre que você vai conseguir manter essa pressão todo o tempo. Então, de qualquer forma, você tem que saber marcar em bloco baixo também, que é uma coisa que a defesa do Vasco não sabe fazer. E é bom também com o Robert Renan e o Cuesta, o colombiano. Eu acho que eles têm uma velocidade que a nossa defesa não tem. É bom eles entrarem no time também para ajudar nessa transição. Mas não adianta você trazer boas peças e você não mexer no coletivo. Porque você pode trazer o Van Dijk, pode trazer qualquer zagueiro. Se você não tiver uma regra certa assim, porque o seu time vai fazer, você não vai jogar, você não vai conseguir defender, não vai conseguir atacar, enfim. No caso da defesa do Vasco, é isso que acontece. Muitas vezes você sofre um ataque que a defesa do Vasco simplesmente não reage. E pra mim pode ter também erro individual, é óbvio que tem, porque o futebol a gente tem que analisar tudo que cerca uma partida, tudo que influencia numa partida de futebol. Não é só 11 jogadores correndo e tal. Óbvio que vai ter erro individual, mas parece que falta você falar para sua linha defensiva pressionar quando perde a bola, ou então ficar mais compacto, enfim. Parece que o Vasco não tem muito disso, e é por isso que você toma um gol como tomou do Arthur Cabral, que é um cruzamento que vem de longe. Você vê o arco da bola, você tem tempo para reagir, e a defesa não reagiu, ninguém pressionou, enfim. É praticamente o retrato do Vasco nos últimos jogos. Então, assim, o Cauã Barros ele tem o potencial de mudar essa dinâmica do Felipe Coutinho, do outro volante que jogar com ele, dessa proteção diária, porque, assim, ele teve bons lances, tem uma boa bola longa,
chega firme nas divididas, defende bem a área, tem um bom passe, que é o que o Diniz quer também, mas tem que mexer no coletivo, tem que organizar isso daí, porque esse equilíbrio entre defesa e ataque o Fernando Diniz ainda não conseguiu encontrar. Mas enfim, foi um jogo bem equilibrado. O Vasco teve as melhores chances, poderia ter virado, teve mais chances que o Botafogo, mas não converteu, muito por causa do John, Verratti perdeu o gol, a bola também não entrou, bateu na trave, enfim. E fica tudo aberto para o Newton Santos na volta, no dia 11 de setembro. E aí, por mais que seja um clássico, seja equilibrado, eu acho que tem um leve favoritismo aí pro Botafogo, porque vai decidir em casa, realmente não tem muito o que fazer, mas o Diniz vai ter tempo para poder mexer no coletivo do Vasco, encorpar os reforços que vieram agora e manter Calma Barros, porque assim, ele conseguiu não por si só fazer o time jogar, mas ele fazendo uma boa partida deu condições de fazer o Coutinho jogar mais à frente, solto. Jair também, sem muitas preocupações, ele conseguiu meio que cobrir o meio de campo, assim, foi uma partida muito boa. Mas também não pode contar com uma grande atuação dele sempre, porque ele é jovem, ele provavelmente vai oscilar, mas é uma notícia animadora para um meio de campo que vinha sofrendo, seja defensivamente e ofensivamente. Vamos ver como vai ser nos próximos jogos, no jogo aí contra o Sport também, como é que o Diniz vai escalar o time. E vamos esperar a volta também. Qualquer outra informação aí você vê no Arquibancada Carioca, nosso programa. A gente vai discutindo um pouquinho mais ao longo da semana.